A partir de agora você acompanha pela TVA o programa Espaço Cidadão. Nossa produção sempre escolhe um tema muito interessante, não apenas para a capital, mas para todo o estado de Santa Catarina. Você já pensou em se tornar doador de sangue? Você precisa lembrar que o sangue não tem similar. E doar sangue é uma atitude muito bonita da sua parte. E pode até pensar também em ser um doador de órgãos. Mas o nosso tema de hoje é doação de sangue. E a realidade nos dias de hoje em Santa Catarina é preocupante. Por quê? O número de doadores vem caindo. E isso traz preocupação. Eu vou entrevistar a Denise Linhares. Ela é diretora do EMOSC aqui do estado de Santa Catarina, e vamos saber a realidade dos dias de hoje. Existem doadores? Não existem doadores, o número vem diminuindo. Por que isso vem acontecendo? Denise, muito obrigado por aquecer o nosso convite. É verdade que o número de doadores cai a cada mês que passa? A cada mês que passa, não diria propriamente, nós temos períodos de queda. Mas se nós olharmos o contexto, do tempo, nós temos uma queda na doação no estado. Nós tínhamos antes índice de 2,7% de doadores na população. Hoje nós estamos no estado atingindo em torno de 2,4%. Em algumas regiões do estado ela fica em torno de 1,7%. E isso, 1,7%, não é o suficiente para atender a demanda do estado, em relação à necessidade de sangue. Quantos doadores por semana são necessários no estado? Por semana, nós precisaríamos em torno de 3.000 doadores. São 500 doadores por dia, pelo menos, para atendermos as nossas necessidades. As necessidades da população, porque o EMOSC em si não precisa de sangue. Exato. Tem até sangue. Mas, então, 500 para o estado de Santa Catarina. Para o estado de Santa Catarina. Especificamente aqui na capital, quantas doações precisam ser feitas por semana? Por semana, em torno de 500 a 560 seria a nossa necessidade. Vamos arredondar isso para 500, em 5 dias seriam 100 pessoas por dia. Exatamente. E isso não se consegue nos dias de hoje, infelizmente? Nós não estamos conseguindo, nós estamos ficando com dias em 70, 60... Realmente tem ficado muito aquém das nossas necessidades. Denise, você tem uma explicação para isso? Olha, a explicação é a correria da vida, exatamente. As pessoas estão tendo uma vida muito corrida, as dificuldades de trânsito, dificuldades de deixar um tempo para se fazer realmente a doação. Apesar de ela ser uma coisa relativamente rápida, se perde em torno de 40 minutos em todo o processo, existe o deslocamento, existe realmente o deixar o seu trabalho e todas as dificuldades inerentes a chegar até a instituição ou mesmo se disponibilizar a doar. E nestes últimos 3 meses, que realmente sempre agrava, o frio. E este ano o frio foi mais intenso em Santa Catarina e isso realmente também dificulta a doação de sangue. Bom, o frio já passou, vem agora o calor do verão. O verão preocupa vocês? O verão preocupa pelo aumento da demanda, da necessidade, já que nós temos um aporte de turistas grande no estado e com isso também, infelizmente, acidentes, e com um aumento no consumo realmente de sangue. Então nos preocupa porque nós temos que aumentar os estoques. Final de semana, de sexta para... Eu conheço médicos que detestam dar plantão de sexta para sábado e sábado para domingo, porque o que aparece de motoqueiro quebrado não é brincadeira. Essa é a realidade, Essa é a realidade. E sobra para o sangue também, Sobra para o sangue. Hoje é uma grande epidemia acidentes de moto, de motocicleta. Na verdade, em hospital, hoje, nós formos ver, é o maior número de atendimentos exatamente em traumatologia é por motocicletas, acidentes de motocicleta. Então os médicos têm razão, de sexta para sábado e de sábado para domingo ele não quer plantão. Não, exatamente. Por exemplo, havendo a necessidade de um sangue mais especial, por exemplo, o O negativo,
Vocês podem fazer esse transporte daqui para Joinville, ou de Joinville para Blumenau, de Blumenau para Chapecó? Como é que funciona isso? Como nós trabalhamos em hemorrede, ou seja, nós temos condição a todo momento de saber o que está sendo coletado em cada local de Santa Catarina. Nós Tudo temos online. Um sistema, exatamente. Então, agora se você chegar lá, sei o tempo que levou um doador para doar, sabemos o doador que está entrando, se ele já é um doador cadastrado nosso, que tipo sanguíneo que ele é. Então, nós já temos tudo isso e temos também um controle de todo o estoque do Estado. E nós fazemos esse remanejamento de acordo com a necessidade da região. Blumenau precisa tanto de O negativo, de A, disso. Nós fazemos esse remanejamento no Estado para que todos tenham um estoque ideal para a sua necessidade. E isso acontece rapidamente? Rapidamente. Vamos acompanhar, Denise, um trabalho feito pela repórter Fernanda Fontoura sobre doação de sangue. E depois nós voltamos à entrevista. Uma atitude simples e rápida pode fazer toda a diferença para quem precisa. Cada doação de sangue dura em média de 6 a 10 minutos e pode ajudar a salvar no mínimo 4 vidas. E para levar essa esperança adiante, o processo é muito simples. O doador, quando chega, ele faz um cadastro, depois passa numa pré-triagem, onde é verificado os sinais vitais. Após os sinais vitais, ele passa por uma entrevista. Passando na entrevista, ele vem até a sala de doação, a gente faz um registro no sistema e coleta a bolsa de sangue. Procedimento de 5 a 12 minutos. Após a coleta de sangue, ele é encaminhado até o lanche. Existe alguma restrição depois que doou? Como é que tem que ser o dia do doador? Não fazer esforço físico durante esse dia, deixar 10 minutos sem dobrar o braço para evitar hematomas e ingerir bastante líquidos, bem alimentado, sem ingerir bebida alcoólica nas próximas 12 horas. Francisco começou a doar sangue há 2 anos. Para ele, levar esperança a quem precisa é muito satisfatório. Eu acho que é uma coisa interessante para fazer, ajudar as pessoas, né? Até porque não dói nada, não custa nada. Eu já faço doação há 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Tinha parado um pouquinho, agora voltando de novo. E é bem interessante, é uma possibilidade que todas as pessoas deveriam fazer uso, né, de doação de sangue, para poder ajudar mesmo as pessoas, né? Mas o número de voluntários nem sempre é suficiente. Para atrair doadores, o Hemosc está sempre desenvolvendo novas campanhas. Nós temos alguns projetos com o intuito de conquistarmos doadores de sangue e também com o objetivo de passar informações no sentido de que eles possam se transformar, serem multiplicadores dessa ideia, dessa ação. Nós temos o Projeto Escola já desde o final de 1996, que a gente desenvolve junto ao ensino médio, fundamental, também ao ensino técnico e também de 3º grau, com o objetivo de a gente estar trocando informações e mostrando a importância sobre a doação de sangue. O Hemosc também realiza projetos dentro de empresas incentivando a doação de sangue. Nós necessitamos de todos os tipos de sangue, porque todos são utilizados, desde os mais comuns até os mais raros, mas o que a gente tem encontrado dificuldade de manter no estoque é o O negativo e o A negativo, que são os mais, vamos supor, mais difíceis no sentido de que o O negativo, ele é doador universal, mas ele só recebe sangue de O negativo, então fica complicado se a gente não manter um estoque adequado para atender a demanda. Eu me sinto bem porque é uma pequena coisa que eu posso fazer por um outro ser humano, né? Dar uma melhor qualidade de vida, talvez, para alguém que está precisando. A doação de plaqueta é muito específica, pessoal de câncer, que tem imunidade baixa. Então, eu me sinto bem fazendo esse ato. Gerson atendeu um apelo nas redes sociais e veio hoje fazer a sua primeira doação de plaquetas. Eu acabei percebendo na internet, né, na rede social, um pedido de alguém que estava precisando e aquilo foi um motivador a mais. Já sou doador há algum tempo, mas em função de que era plaquetas e era para uma criança, principalmente, me motivei muito. Como é que você se sente, vai sair daqui se sentindo hoje? Isso é o melhor de tudo, né? Como a gente sai daqui, a gente se sente muito bem depois de fazer essa doação.
Denise, o ideal é que todos os dias a gente tivesse bastante gente doando sangue, né? O ideal seria esse, para que pudéssemos ter sempre o estoque ideal que a comunidade necessita. Tem alguma região em Santa Catarina que tem um número menor de doadores? Ou há um equilíbrio em todas as regiões do estado? Não, a região do Planalto Serrano é uma região que tem um número menor de doadores. Acreditamos que pela distância entre as cidades, são cidades pequenas, e também pelo frio em grande parte do ano, que acaba dificultando um pouco a doação. Qual é a região que tem mais doadores? A região da Grande Florianópolis. Isso compreende 24 municípios só daqui, né? Exatamente, isso é a região da Grande Florianópolis que tem o maior número de doadores, e depois, logicamente, Joinville também pela população. A população é o maior município do estado. Exatamente. De Santa Catarina. E o oeste do estado? Vamos falar um pouquinho do oeste. O oeste do estado, o pessoal realmente é bastante guerreiro, bastante participativo. O oeste também bastante participativo nas doações. Quem é que doa mais? É o homem ou a mulher? É o homem. O homem, a mulher tem muitos problemas relacionados à perda sanguínea da menstruação, então é mais comum que a mulher tenha anemias e dificulte realmente também a doação. Ela não pode doar tanto quanto o homem, né? A mulher só pode doar a cada 3 meses, então com isso o número de mulheres é sempre menor que o número de homens. Não é discriminação? Não, não é discriminação, é uma característica fisiológica, exato. Dentro da realidade de Santa Catarina hoje, como é que você coloca o nosso estado em nível nacional, neste aspecto, doadores de sangue? No contexto geral, nós estamos praticamente nos níveis que o país tem, porque nós temos situações pontuais de falta em todos os momentos, em todos os locais, isso infelizmente. Mas Santa Catarina tem uma comunidade muito solidária. Então, quando nós necessitamos, nós somos prontamente atendidos. O pessoal realmente é bastante solidário. Bom, eu conheço uma história do Golanovski, lá da cidade de Canoinhas, que ele ia na Rádio Canoinhas, e fazia um apelo. E, às vezes, o pessoal de Canoinhas saía de ônibus para ir a um outro município fazer doação. Me conta um pouquinho sobre isso. Isso, eles fundaram uma associação de doadores de sangue, que realmente é bastante participativa, e eles iam a outros municípios, iam a Joinville doar, iam a Curitiba, iam a São Paulo. Até no outro estado? Até em outro estado, quando tivesse algum conhecido que tivesse problema. Era só dar um aviso na rádio? Eles iam, pegavam o ônibus, eles iam. Tinha uma pessoa internada da região em São Paulo, eles iam para lá, levavam o pessoal para doar sangue, e assim era. Esse é o tipo do exemplo que poderia ser seguido por outras regiões. Exatamente. O ato de doar, né, de se colocar na nossa caixinha, na nossa vida, no nosso tempo, na nossa agenda, a possibilidade de pelo menos doar 2 vezes por ano que fosse. Isso já nos daria condições de ter um estoque mais tranquilo na maior parte do ano. Tem muita gente que não doa, e até homem, isso é incrível, né? Mas dói muito e tal. Isso não existe, né? Porque inclusive as agulhas que... Hoje é o scalp que é usado, né? Agulhas finíssimas, né? Na verdade, existe o medo pela agulha, pela dor da espetada da agulha, aquela coisa do preconceito de que doou uma vez tem que doar a vida inteira, que tem que doar sempre, o medo de contaminação, que não existe, porque é tudo descartável, não tem como se reaproveitar o material da bolsa, agulha, então existe ainda muito preconceito em relação a isso. Eu acho que quem deveria ficar preocupado não é quem doa sangue, é quem vai receber o sangue daquele que foi o doador, né? Isso é um outro problema, porque nós temos, infelizmente, a janela imunológica, que é um período em que a pessoa pode estar contaminada com um vírus, não vai aparecer nos testes, porque a janela imunológica é um período real, reconhecido cientificamente, mas ele já pode estar transmitindo a doença para alguém que usar o sangue dele. Então isso todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, e por isso que às vezes até o pessoal fica muito chateado com o nosso pessoal da triagem, pelas perguntas, nossos doadores que já são doadores há 10 anos, mas de novo as perguntas, porque infelizmente nós precisamos, a nossa intenção é tanto proteger o doador, que também às vezes ele tem problemas em que ele poderia ter, ser prejudicado com a doação, e também o receptor do sangue. Denise, nós vamos ao intervalo agora e voltamos logo em seguida. O tema do Espaço Cidadão de hoje é doação de sangue. Pense com muita atenção, com muito carinho nesse tema.
seja você também um doador. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Espaço Cidadão. Eu gosto sempre de lembrar que este programa só tem na sua TVAL. Sempre um tema de muito interesse para todo o estado de Santa Catarina. O nosso tema de hoje, doação de sangue. Eu estou conversando com Denise Linhares, que é a diretora do EMOSC. A repórter Fernanda Fontoura esteve nas ruas fazendo mais um trabalho sobre este tema. Vamos acompanhar. Para Fátima, doar sangue é um compromisso com a solidariedade. Hoje ela saiu de casa cedinho, se programou para deixar o trabalho de lado e veio até o EMOSC fazer a sua parte. Pelo motivo, por ser motoqueira também, né? E ver que está faltando sangue, trabalho com a população e acho que eu tenho dever de ajudar a população. Que todos ganham, todos, quem precisa, né, e aquele que está oferecendo, todos vão ganhar. Hoje, mais uma vez, Carlos vai voltar para casa com a sensação de dever cumprido. Afinal, já são muitos anos como doador, uma iniciativa que faz parte de seus compromissos. Há mais de 10 anos, e pelas as notícias que sempre saem nos jornais, né? Das pessoas precisando e não ter sangue suficiente para ser doado. Como é que você se sente depois de fazer esse ato? Muito bem, muito tranquilo. Não dói nada e não tem preço para quem recebe, né? William perdeu o receio que tinha e já está fazendo a sua segunda doação do ano. William, por que você decidiu começar a doar sangue? Para poder ajudar as outras pessoas que precisam, necessitam. Também não me custa nada perder um pouco de tempo, dia a dia, para vir aqui doar o sangue. E também, quando eu entrei para o exército, me motivaram a fazer isso. Tanto eu não sabia, pensei que doía, pensei que era doloroso, mas é bem tranquilo. São minutos que eu salvo vidas. Então não tem palavras. É isso, salvar vidas. Denise, as regras para a pessoa ser doadora de sangue. Regras, que ela esteja saudável. Nunca ter contraído uma doença infecto-contagiosa. Exatamente, não ter tido hepatite, não ter outras doenças como HIV, né, que possam ter transmissão pelo sangue, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, alguns medicamentos, mas isso são alguns medicamentos, né, que devem ser, em cada momento devem ser Mas tudo questionados. isso é perguntado para... Tudo isso é perguntado. Mas basicamente isso, estar saudável, né, ser saudável, estar saudável, não ter ingerido bebida alcoólica, estar bem para doar, não ter ficado sem dormir, né, que isso pode também prejudicar a pessoa, que pode também lhe deixar enfraquecida. Limite de idades, 17 por 67, é isso? De 16, né, 16 completos até 67. 67 para quem já foi doador, que já era doador. Um indivíduo de 65 que comece a doar aos 65 ou vai lá doar aos 67, não é aceito. Ele já tem que ser um doador para que ele possa realmente ter orientação e ter a sua... Se ele tiver uma vida regrada, ele pode chegar até os 67. Até os 67 anos. E 16 anos, dos 16 aos 18, precisa do acompanhamento dos pais, do responsável, autorização, por ser ainda tem algumas coisas inerentes à doação que precisa do acompanhamento dos pais. É obrigatória, então, a presença do pai ou da mãe ou de um responsável e precisa de um documento? Precisa. Autorizando. Mas não basta só o documento. Não, por exemplo, precisa. O Vinícius vai lá com 17 anos e leva um documento. Não, tem que ir um parente dele. A não ser que tenha sido dado maioridade legal para ele. Uhum. Senão, não. Porque emancipação, no caso. Emancipação. Por quê? Vamos pensar que é raro acontecer, mas que ele passe mal.
nós tenhamos que fazer algum tipo de atividade, colocar um Precisa soro, uma autorização, exatamente, e tem que ter uma autorização. Então é muito complicado não ter um responsável no momento. Bom, de cada 10 doações não acontece nada? Exatamente. Mas pode, né? A maioria das coisas não acontece, mas e quando acontece é um mal-estar, uma hipotensão, situações mais tranquilas. Copinho de leite, maçã e biscoito garantido e depois? Sim, o lanche, o pessoal gosta do lanche. Não podemos também fazer lanches muito gordurosos, né? Que às vezes até o pessoal pede hambúrguer, essas coisas, mas tem toda uma parte nutricional, mas é um lanche realmente que o pessoal tem gostado. Me fale sobre doação de plaquetas. Qual é a realidade em Santa Catarina? A doação de plaqueta em parte é mais complicada, porque a plaqueta tem uma vida útil de 5 dias. Então, nós temos um consumo grande e ela tem uma validade grande. Quando é consumida, também é jogada fora, né? Então, porque acontece momentos em que se precisa muito e tem momentos em que acaba não precisando. Então, por esses 5 dias, é uma dificuldade manter um estoque bom de plaquetas, né? A plaqueta, quando, por exemplo, quando nós vamos doar, quando uma pessoa precisa de plaquetas, ele precisa do quantitativo, por exemplo, de 7 unidades de plaquetas de doação comum. Por exemplo, quando vai doar 7 unidades de plaqueta, eu preciso de plaqueta de 7 doadores. Então, para atender uma pessoa, eu preciso da coleta de 7 doadores para atender uma única pessoa, um adulto. Única pessoa. A doação de aférese, eu preciso de um único doador, porque eu consigo nessa doação de aférese, que é um processo especial em que nós filtramos o sangue do paciente e só retiramos a plaqueta sem qualquer problema de contaminação, qualquer contato com qualquer coisa que pudesse ser contaminante, o resto do sangue volta para o doador e nós só retiramos plaqueta. Daí, nesta situação, a doação de uma única pessoa equivale a 7 de uma doação comum. Então, são opostos os quadros, então. Exatamente, né? Só que a doação de aférese é um pouco mais demorada, leva em torno mais ou menos de 1 hora na máquina e com isso nós conseguimos tirar um número maior de plaquetas. Agora, conseguir doador de sangue tem uma realidade. Conseguir doador de plaquetas é uma realidade menor, é isso? É uma realidade menor, né? Os doadores de plaquetas são doadores mais raros ainda, porque eles têm que depender um tempo muito maior. Por exemplo, num universo de 10, seria 9-1, 8-2, como é que seria? Mais ou menos isso aí, 9-1, 8-2, e nós temos doadores já que são doadores mesmo de plaqueta de repetição. Então lá, cada 15 dias, se precisar, estão lá doando. É só telefonar para ele. Exatamente, muitos são. Nós temos assim, na doação em geral em Santa Catarina, 80% dos nossos doadores são doadores espontâneos, ou seja, eles vão espontaneamente, não estão indo porque estão levando sangue, estão indo lá doar para A, B ou C, vão doar espontaneamente. E não interessa para quem, né? Não interessa para quem. E em torno de 50% dos nossos doadores são doadores de repetição, ou seja, eles vêm mais de 2 vezes por ano, vêm de 2 a mais vezes doar por ano. Então, realmente é uma característica nossa. E o doador de plaquetas, então, esse vem bastante, porque ele pode voltar a cada 15 dias e muitas vezes volta. Tem gente que faz 2 vezes por mês? Sim. Olha que bom. Nós vamos já nos preocupar com a temporada de verão que vem aí agora. E a gente sabe, a Denise já falou que a temporada de verão preocupa. O número de doadores de sangue diminui consideravelmente. Vamos ao trabalho da nossa repórter Fernanda Fontoura. Com a chegada do verão, o Hemosc faz um alerta especial para você que pode ser um doador de sangue. O verão está chegando, né? E muitas pessoas pegam férias, viajam, a nossa cidade recebe também muitos turistas, então, infelizmente, aumenta o índice de acidentes, de necessidade de transfusão mesmo, né? Então, é um momento bastante crítico e preocupante para a gente em função dessas mudanças que acontecem, né, no decorrer do ano. Se você quer ajudar a salvar vidas, preste atenção e anote aí os horários de atendimento do Hemosc. O Hemosc ele está aberto à população para coleta a partir das 7h15 até as 18h30, de segunda a sexta-feira. E o primeiro sábado de cada mês, das 8 às 12h30, desde que não tenha um feriado. Se houver um feriado, ele abre no sábado a seguir. Denise, lançada a campanha,
não só essa, mas lançada a campanha pelo EMOSC, você tem uma resposta imediata? Sim, a resposta ela é imediata, mas infelizmente curta, na maioria das vezes, né? Então, assim, nas primeiras semanas, ainda mais quando a campanha ela é um pouco mais intensa, nós temos uma característica de fazer campanhas de conscientização, né? Nossas campanhas não são tão apelativas, mas quando nós mesmo assim fazemos alguns apelos, a primeira semana existe uma resposta muito grande, mas depois a coisa parece que vai realmente fica caindo. Acomodada. Exatamente. Vocês já pensaram em conversar, por exemplo, com as crianças na escola? Você fazem esse tipo de trabalho? Que aí a criança chega em casa, pai, mãe, precisa doar sangue. Sim, nós temos um EMOSC que já tem há muito tempo feito pelo nosso pessoal da captação, o projeto Escola, em que nós visitamos várias escolas e conversamos com as crianças, fazemos palestras. Essas crianças, muitas já são nossos doadores, assim que fizeram 18 anos, antes de poder doar até os 16. E cobraram muita coisa em casa, exatamente, né? Cobravam dos pais, faziam, né, a parte da sua propaganda, sua divulgação em casa, e hoje se tornaram doadores. Alguns, quando deu 18 anos, antes que não podia doar antes dos 18, estava lá. Fez 18 anos, alguns faziam aniversário, já estavam lá indo doar porque queriam realmente participar. E o gesto bonito esse. Exatamente. Temos também outros projetos, que é o projeto Escola, projeto Empresa Solidária, em que tem empresas que levam doadores, né, levam seus funcionários para doar, ou nós vamos buscar, ou vamos fazer coleta nas empresas. Então, assim, é um trabalho também existe essa possibilidade. A empresa tem 100 funcionários, o EMOSC vai até essa empresa para retirar o sangue. Exatamente, ou busca esses doadores na empresa, dependendo, equipes, né, vão buscando nas empresas, ou a empresa traz também, dependendo da parceria que se faça. Denise, a pergunta última que eu vou fazer para você agora, porque nós conversamos antes do programa, me deixou bastante entristecida a resposta que eu sei que você vai dar agora. O cidadão veio doar medula óssea, veio de carro por sua conta e a empresa descontou o dia de trabalho? Exatamente. De que cidade foi isso? De uma cidade de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, norte do estado. Como é que foi a realidade? A realidade é exatamente isso. Ele foi encontrado como um doador possível de medula. Uma pessoa de medula, eu não sei se foi uma criança, mas como uma pessoa precisou, realmente foi dado como a medula dele que estava compatível. No cadastro compatível. Ele foi chamado, ele veio prontamente, né, se submeteu a aos procedimentos da medula, recebeu um medicamento que, né, não necessitava, porque realmente era para mobilizar o que nós chamamos medula, ou seja, se expôs a uma série de coisas, e ainda teve o seu dia descontado de trabalho, apesar de nós termos dado atestado, e mesmo assim teve 2 dias de trabalho descontados. Falta de sensibilidade do empregador. Exatamente. Doação de sangue já é uma coisa que a pessoa se dispõe, já é uma coisa complicada. Agora, doação de medula, e realmente ainda ter esse corte no seu salário de 2 dias, tendo feito uma coisa exatamente. Denise, obrigado pela aula que você nos deu a respeito de sangue. Nós é que agradecemos a oportunidade, sempre é muito importante para nós o espaço para que nós possamos divulgar e conscientizar a população da necessidade do sangue que ela mesma precisa. Ok. Eu entrevistei no programa de hoje Espaço Cidadão, que só tem aqui na sua TVAL, Denise Linhares. Ela é diretora do EMOSC aqui em Santa Catarina. E pense você, que está nos assistindo agora no final do programa, em se tornar também um doador. Se você já o é, você pode continuar sendo um doador de sangue. Não interessa para quem você vai doar. O importante é o seu gesto. Sangue não tem similar ainda. O Espaço Cidadão, que só tem na TVAL, volta na semana que vem. Até lá!